Esse é o canal oficial de cortes do Papo com Stuart. Se você quiser saber mais sobre todos esses papos que a gente está batendo aqui com vários convidados ilustres, lembra de se inscrever aqui embaixo e bora pro corte. Agora, falar um pouquinho sobre essa questão da Monetos, da Toro, né? A Toro também foi fundada aqui em BH e acho que muita gente, inclusive eu, tem curiosidade de saber um pouco dos bastidores de uma negociação como essa, né? Como que surgiu essa ideia de fazer a venda? Eles te procuraram? Como é que foi isso tudo? Cara, isso é muito engraçado, assim, pós o dia eu fui procurado por vários amigos que têm empresa perguntando o que foi, e aí eu falo, cara, eu não consigo te ajudar. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com a Toro desde que eles viraram corretora, a gente deu palestra junto, e aí começou a surgir uma amizade entre eu e o Carlos, que é o fundador da Toro, o CEO atualmente, e a gente foi sempre conversando de, cara, parceria, o que a gente podia fazer, como que a gente podia se ajudar. E aí esse ano ele me chamou para uma reunião e falou, cara, tô com uma ideia maluca aqui, o que você pensa? Eu falei, cara, nunca quisemos vender, já recusamos proposta de banco digital de todas as cores, e a fusão com outras empresas não é a ideia. Ele falou, cara, mas é exatamente a nossa missão, e foi uma coisa que chamou muita atenção. Tanto a missão da Toro, quanto a da Monetos, quanto a da Mobius, que foram as duas aquisições que aconteceram juntas, eram as mesmas, escritas com palavras diferentes. Então a da Toro era gerar liberdade financeira para as pessoas. Da Monetos é ajudar as pessoas a viver a vida que sempre sonhou. É a mesma coisa falado de um outro jeito. E aí na hora que a gente começou a conversar disso, a gente percebeu, cara, claramente a gente pode ajudar muito mais pessoas e andar muito mais rápido se a gente estiver junto com a mesma cultura. Porque qual que é o desafio quando você tem um movimento como esse? Cultura totalmente diferente. Então, às vezes, um time pensa de um jeito, outro time pensa do outro, e você vai ter um gasto de energia para tentar organizar essa máquina muito grande. E não, isso foi simples, foi prático, a gente viu ali que era a mesma coisa, então nós estamos até aguardando a autorização do Banco Central, mas já estamos fazendo vários planejamentos de como fazer isso no dia seguinte que a gente tiver autorização, porque o time é o mesmo, assim, a gente já sabe muito bem como trabalhar isso e tem muito cliente para cuidar, né? Eu acho que o mercado financeiro passa por uma transformação, esse financial deepening, das pessoas começarem a entender que não necessariamente o banco vai ser o melhor lugar para ela, que ela precisa investir bem e que ela precisa entender de investimento. E nesse ponto as três empresas alinham várias coisas, que é educação e execução dessa educação. Porque não adianta só educar e colocar a pessoa num lugar que ela vai ter muita dificuldade de investir. Uhum. E não adianta ajudar ela a investir se ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, esse eu acho que é o ponto principal. Assim. Foram várias conversas, tá? É um processo que não é rápido, mas que foi muito fácil por esses alinhamentos todos. Desde esse primeiro encontro aí, olha, tem uma ideia maluca até de fato fechar, foi quanto tempo? Cara, acho que esse primeiro encontro foi meio de janeiro e a gente assinou em final de maio. Então, fevereiro, março, abril, maio. 4 meses. 4 meses. É realmente. É rápido, mas não tanto também, né? Se for pensar no que é, assim, o tamanho da operação, 4 meses, se for parar para pensar, não é... É porque tem muita coisa que tem que ser alinhada, Sim. Né? Então, um mês antes a gente tinha certeza que o deal ia acontecer. Até um mês antes era entendendo, entende? Uhum. Então, entre a gente ter certeza, resolver e falar, cara, vai ser nesses termos, demorou um mês para fechar. Porque aí tem due diligence, tem todo um processo ali no meio. Mas a tomada de decisão, os alinhamentos, entender... Porque um ponto muito importante que toda fusão ou aquisição, você tem que pensar muito na sinergia que você pode gerar nisso e como explorar essa sinergia da melhor maneira possível. Vale a pena você gastar um pouco de tempo entendendo isso, ao invés de chegar correndo para fazer rápido e perder esse time. Porque o que eu brinco, assim, o nosso projeto chama Projeto 111, que é 1 mais 1 mais 1 sem dar 3, é dando 111. Então, aproveitar o melhor de cada uma das empresas para a gente andar mais rápido. E nisso a gente alinhou muito antes, tanto que depois foi muito tranquilo, porque a gente gastou esse tempo antes. Mas eu te falo que vendo outras empresas, isso foi até rápido, tá? Eu conheço casos de empresas, às vezes até menores do que a nossa, que demoraram 1 ano num processo desse. Tem due diligence de 6 meses, de 4 meses. Uhum. Então, acho que tinha muita vontade de ambas as partes de fazer o negócio. Legal. Essa questão da sinergia eu acho fundamental para qualquer negócio, inclusive para quem estiver analisando uma empresa na Bolsa de Valores, que está fazendo alguma aquisição, é importante analisar isso, né? Qual que vai ser o benefício que vai ser gerado nessa fusão. Não pode ser só 1 mais 1 igual a 2, tem que ser 1 mais 1 igual a 3 ou 1 mais 1 mais 1 igual a 111 que você está falando, né? Quais são essas sinergias que existem nessa operação que vocês fizeram?
Vamos lá, eu acho que a primeira coisa é que Moneto sempre precisa de uma corretora para operar, né? Nós somos uma gestora de recursos que faz tanto gestão de fundos quanto carteira administrada. Então a gente estava aí operando com diversos parceiros e agora a gente vai ter um parceiro que é nosso, que pode fazer o melhor para o nosso cliente o tempo inteiro. Outra questão é que a Moneto sempre teve um trabalho de retenção, o nosso cliente é muito satisfeito com o nosso trabalho e fica no longuíssimo prazo. Só que a gente sempre teve uma dificuldade ali de atrair cliente. Por quê? Porque investir em ação diretamente é sexy. Por isso que você tem 90% das pessoas físicas, quando investem em ação, ele perde para o índice, mas ele às vezes prefere investir em ação do que investir num fundo que hoje no Brasil mais 70% deles batem os índices. Por quê? Porque é sexy investir em ação, é sexy falar que você comprou Petrobras, é sexy falar que você estudou alguma coisa e investiu ali. E como a gente tem essa parte mais focada em patrimônio, que funciona muito bem com pessoas de altíssimo patrimônio, porque o que a gente faz hoje para alguém de R$100 é o que um gestor de fortuna fazia para alguém de 10 milhões, de 20 milhões. É a mesma metodologia. Só que quando eu sento para explicar para alguém, eu falo, cara, você tem quase um médico cuidando da sua saúde 24 horas, só que esse cara está cuidando dos seus objetivos financeiros nesse sentido. O cara entende naquilo muito facilmente. E mais para a gente adquirir cliente era mais difícil. Assim. Então, proporcionalmente, Moneto tem 15 mil clientes, parece muito, mas a Toro tem muitos mais clientes. Então a gente pode complementar um ao outro nesse sentido de melhorar a parte de aquisição e melhorar esse tempo que o cliente fica e dando mais serviços para ele. Então hoje eu posso cuidar de um cliente de ponto a ponto. Uma coisa que como gestor eu falo muito, a briga parou de ser de mercado em específico. Né? Então, sei lá, 2 anos atrás você virasse para mim e falasse assim, o que Banco Inter, Magazine Luiza e Rappi competem? Eu ia te falar, nada. Se eu te falasse hoje, os 3 competem pela mesma coisa. Os 3 têm um banco digital de alguma maneira. Os 3 querem cuidar da parte financeira. Os 3 querem vender coisas para o cliente. Que é o marketplace. O marketplace. E desde... Aí você vai falar, mas marketplace de produto? Não. O Inter lançou um marketplace de comida, um iFood dentro do Banco Inter. Magazine Luiza está investindo em empresas de entrega... Desculpa, não é Magazine Luiza. Lojas Americanas está investindo em empresa de um sacolão, uma rede de sacolões, de alguma coisa da terra, que eu esqueci o nome agora, natural da terra. Por quê? Para aumentar o tempo que o cliente fica no app e você gerar várias monetizações ali no meio. Então, quanto mais as redes estão aprendendo que o produto delas é cuidar bem do cliente, ela tem que colocar mais serviços de qualidade para aquele cliente ali, para tentar aumentar a receita com aquele cliente das diferentes formas. E quando a gente pega tanto Monetos quanto o Toro, cada um fazia um pedaço da jornada desse cliente. Agora a gente junta, a gente pode fazer a jornada de ponta a ponta, desde a experiência dele de bolsa até a experiência dele de alocação ali final. Caso ele nunca queira ver investimento, nunca mais, ele vai conseguir alcançar o objetivo dele. Legal, fenomenal. Acho que faz total sentido isso tudo que você falou. E um pouco mais também de bastidores dessa operação, né? Como que foi? Foi troca de ação? Eles compraram 100%? Como que foi essa negociação? Foi oferta primária ali, uma negociação primária que colocou dinheiro na empresa? Foi saída dos sócios? Como que aconteceu? Nenhum sócio saiu, todos os sócios quiseram continuar, inclusive os investidores. Foi um pedaço em dinheiro e um pedaço em troca de ações. E isso foi muito bom porque alinha os interesses, né? O objetivo da Toro é continuar crescendo, da Monetos também é continuar crescendo, e agora o que eu brinco a única coisa que mudou é que eu não sou sócio mais de Monetos e sou sócio da Toro, que é a dona da Monetos. Então, todo o resto continua a mesma coisa. Eu continuo o CEO da Monetos, eu continuo o gestor dos fundos, o time continua o mesmo e a gente continua com a autonomia de fazer o que for necessário. Legal. E agora eu queria falar um pouco mais sobre você nesse momento, né? Como que você se sentiu quando você assinou esse contrato? Porque para quem saiu lá de trás, fazendo veterinária, cuidando de cavalo, de frango, até criar um dos maiores fundos do Brasil, um dos melhores fundos do Brasil, e alguém, uma corretora grande, renomada, chegar até você e falar, olha, vamos fazer isso? Como que você se sentiu nesse momento, pensando em toda essa história aí? É engraçado você falar assim, porque a primeira vez que eu vou parar como se fosse um sucesso, ok? Eu acho que é um sucesso sim, mas foi muito mais para mim um passo na jornada. Essa missão tem 12 anos que eu tento ajudar as pessoas a alcançar os objetivos financeiros de diversas maneiras. E agora eu entendo que esse passo é um passo que aumenta muito mais a nossa possibilidade e a nossa responsabilidade em relação a isso. Essa questão do encantamento do cliente em relação a Monetos, para você ter ideia, Monetos nunca gastou dinheiro com marketing. A gente fez esses clientes todos via indicação, sabe? O cliente vinha, gostava, indicava. Então,
tá no nosso sangue, tá a nossa paixão para ajudar essas pessoas a alcançar o objetivo. E isso para mim é mais um passo e mais uma responsabilidade, assim. É claro que a parte do dinheiro é legal, cara, mas a gente não ia ter feito o deal por causa disso, assim. Tanto que isso é uma coisa muito interessante, assim. Se tiver algum empreendedor, com certeza vai ter algum empreendedor vendo a gente. Se um dia for passar por isso, cara, não olha o maior preço. Olha o que você pode fazer depois disso. Porque muito difícil é pensar que uma startup vai ser vendida e o empreendedor não vai ter que trabalhar lá durante 3, 4, 5 anos no mínimo. E aí, se você fizer isso por dinheiro, talvez você vai passar os 3, 5 anos, os piores 5 anos da sua vida pós esse deal, mesmo estando com dinheiro, para viver uma vida que você nunca imaginou. Mas eu acho que o que nos trouxe até aqui de construir uma empresa que tem alguém muito grande querendo comprar é a paixão pelo cliente e a vontade de fazer. Se você esquecer disso, pensar só no dinheiro, provavelmente você vai se arrepender muito disso depois. Perfeito. E o que muda, o que mudou depois dessa aquisição, assim, na prática, como negócio mesmo? Cara, uma coisa que mudou que é muito engraçado é que a gente ganhou muita credibilidade. Então, a gente já viu vários clientes falarem assim, rentabilidade de Monetos com risco Santander, porque o Santander é dono de 60% da Toro, é o controlador da Toro. E ali, aquele efeito que aconteceu com o XP, que começou a crescer muito mais, que aconteceu com o Toro, que começou a crescer muito mais, a gente também está sentindo na pele isso é bem interessante, assim. Eu acho que foi a principal coisa que mudou. E a gente precisou fazer mais reuniões de alinhamento, de entender isso tudo aí, do que vai ser pós a conclusão do negócio. Mas no resto é autonomia total, é continuando tocando. Tem uma admiração mútua, tanto do time da Monetos pelo time da Toro, quanto do time da Toro pelo da Monetos. Então, quanto mais liberdade a gente tiver, eu acho que melhor para os negócios. Se você gostou desse corte, provavelmente você vai gostar de algum desses outros dois que estão aparecendo aí na tela para você. Então lembra de deixar um comentário falando o que você achou, alguma sugestão de convidado também e deixa seu like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo corte.